Existe um tipo de perda que acontece sem a gente perceber. Nós continuamos trabalhando, correndo, buscando resultados e tentando vencer, mas por dentro já não sabemos mais para onde estamos indo. E talvez o problema não seja a falta de força, a falta de talento ou falta de oportunidade. Talvez a gente apenas tenha esquecido de onde veio, quem é e quais os princípios que deveriam guiar nossa vida. No capítulo 32 de Deuteronômio, Moisés entrega ao povo uma mensagem de alerta. Ele convida a todos a lembrar dos dias antigos, observar o caminho percorrido e reconhecer quem os sustentou até ali. Essa mensagem também serve para nós, porque quando esquecemos nossa origem, perdemos nossa direção. E quando perdemos a direção, podemos até avançar muito, mas avançar para o lugar errado. Antes de continuar, já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão buscando clareza, liberdade e propósito. Deuteronômio 32 mostra um povo que havia sido cuidado, protegido e sustentado. O texto apresenta a imagem de uma águia cuidando dos seus filhotes, abrindo as asas e ensinando-os a voar. Essa imagem é muito forte. Ela nos lembra que a vida não é apenas sobre receber proteção. Chega um momento que precisamos abrir as próprias asas. Nós recebemos dons, talentos, inteligência, força, criatividade e capacidade para aprender. Mas essas sementes precisam ser desenvolvidas. A vida pode nos ensinar, orientar e abrir caminhos. Porém, nós também precisamos assumir responsabilidade. Ninguém pode viver nossa missão por nós. Ninguém pode tomar todas as decisões por nós. Ninguém pode desenvolver os talentos que nós decidimos esconder. Muitas vezes a gente diz que quer liberdade, mas continua esperando que outra pessoa diga o que fazer. Queremos prosperar, mas temos medo de usar nossas capacidades. Queremos mudar de vida, mas continuamos presos aos mesmos pensamentos. Por isso, lembrar nossa origem não significa viver olhando para trás. Significa compreender nossa base para seguir em frente com clareza. Nossa origem nos lembra que não somos um erro. Nós não vivemos ou não viemos ao mundo vazios. Cada pessoa recebeu alguma capacidade. Alguns têm facilidade para ensinar, outros têm para ouvir. Alguns criam, outros organizam, lideram, cuidam. Outros vendem, constroem, comunicam. Talvez nossa habilidade pareça simples, mas pode carregar uma grande missão. O problema começa quando nós desprezamos aquilo que recebemos e passamos a desejar somente o que pertence aos outros. A comparação nos afasta da nossa identidade. Quando olhamos demais para a vida de outra pessoa, começamos a acreditar que nosso caminho não tem valor. Mas a semente de uma árvore não precisa imitar outra semente. Ela apenas precisa crescer de acordo com sua própria natureza. Nós também precisamos crescer de acordo com a nossa essência. Isso não significa ficar parados dizendo: eu nasci assim e nunca vou mudar. Nossa essência não é uma desculpa para permanecer limitado. Ela é o ponto de partida para desenvolver o melhor que existe em nós. O capítulo 32 mostra também que o povo
prosperou, teve fartura e depois se esqueceu da fonte. Esse é um alerta importante. A dificuldade pode nos afastar do caminho, mas o excesso de conforto também pode. Quando tudo começa a dar certo, podemos acreditar que não precisamos mais de princípios, de disciplina, de gratidão ou de sabedoria. A prosperidade sem consciência pode nos deixar arrogantes. A riqueza sem propósito pode nos deixar vazios. O sucesso sem direção pode nos fazer perder a paz. Por isso, o verdadeiro crescimento não é apenas aumentar nossa renda, conquistar bens ou receber reconhecimento. Crescer é ter mais recursos sem perder a humildade. É ter mais liberdade sem perder a responsabilidade. É conquistar mais sem abandonar nossos valores. É prosperar sem esquecer quem somos. Dinheiro pode ampliar nossas escolhas, mas não pode decidir quem nós somos. O sucesso pode abrir portas, mas não pode ocupar o lugar da nossa identidade. Quando colocamos nossa segurança apenas nas coisas externas, vivemos com medo de perder tudo. Mas quando colocamos nossa vida, ou quando nossa vida está construída sobre princípios, nós conseguimos recomeçar. O princípio é como uma rocha. As circunstâncias mudam, a economia muda, as pessoas mudam, os planos mudam, mas a verdade, a responsabilidade, a disciplina, a honestidade, gratidão e trabalho bem feito continuam produzindo frutos. Talvez os resultados não apareçam no mesmo dia. A natureza também não funciona com pressa. Uma semente precisa de tempo, de cuidado e constância. Ela cresce em silêncio antes de aparecer na superfície. Nós muitas vezes queremos colher antes de criar raízes. Queremos liberdade sem disciplina, queremos riqueza sem preparação, queremos sucesso sem aprender a lidar com as responsabilidades. Mas uma vida sólida é construída aos poucos. A prosperidade verdadeira respeita processos. Por isso precisamos parar de pensar apenas no resultado e começar a observar quem estamos nos tornando durante o caminho. Podemos fazer uma pergunta simples. A vida que estamos construindo está nos deixando mais conscientes ou mais ansiosos? Estamos crescendo em paz ou apenas vivendo cansados? Estamos usando nossos talentos ou apenas sobrevivendo? Estamos tomando decisões por convicção ou por medo? Essas perguntas não servem para gerar culpa, elas servem para despertar. Culpa excessiva nos prende ao passado. Consciência nos ajuda a mudar o presente. Talvez a gente tenha errado, talvez tenhamos seguido caminhos que não combinam mais com quem somos, talvez tenhamos deixado sonhos de lado para agradar outras pessoas, mas enquanto há vida, existe possibilidade de ajuste. Perder a direção não significa que tudo acabou. Significa que precisamos parar, observar e recalcular o caminho. Imagine alguém viajando para uma cidade, mas percebendo que entrou na estrada errada. Continuar acelerando não resolve. A velocidade não corrige a direção. Essa pessoa precisa reduzir, reconhecer o erro e voltar ao caminho certo. Na vida acontece da mesma forma. Nem sempre precisamos fazer mais. Às vezes, precisamos parar e perguntar para onde nós estamos indo. Existem
algumas atitudes práticas que podem nos ajudar a recuperar nossa direção. E a primeira dela é lembrar nossa história. Nós podemos separar alguns minutos para analisar quais desafios nós já vencemos, quais habilidades apareceram nos momentos difíceis, o que as pessoas costumam reconhecer em nós, que tipo de atividade fazemos com facilidade e alegria. Essas respostas podem revelar dons que foram esquecidos. A segunda atitude é identificar o que está nos afastando da nossa essência. Pode ser uma crença como eu não sou capaz, pode ser um medo de decepcionar alguém, pode ser a necessidade de aprovação, pode ser um ambiente que enfraquece nossa coragem. Quando damos nome ao bloqueio, ele deixa de ser um inimigo invisível. A terceira atitude é escolher um princípio para praticar. Não precisamos tentar mudar tudo de uma vez. Podemos começar com uma decisão simples: organizar as finanças, cuidar da saúde, aprender uma nova habilidade, cumprir o que prometemos, acordar mais cedo, separar um tempo para refletir, terminar algo que começamos. Pequenas decisões repetidas constroem uma nova direção. Outra atitude é usar nossos talentos para servir e gerar valor. Prosperidade nasce quando nossas capacidades encontram uma necessidade real. Nós não precisamos apenas pensar como ganhar dinheiro. Podemos perguntar que problema eu posso ajudar a resolver. Como o meu conhecimento pode melhorar a vida de alguém? O que eu sei fazer que pode se transformar em serviço, trabalho ou negócio? Quando nossos talentos geram valor, a prosperidade deixa de ser apenas um desejo e começa a se tornar uma consequência. Outra atitude é observar nossos frutos. Uma escolha saudável tende a produzir mais clareza, paz, força e responsabilidade. Uma escolha errada geralmente aumenta a confusão, dependência, medo e vazio. Nem sempre o caminho certo é o mais fácil, mas ele fortalece nossa consciência. O caminho errado pode parecer confortável no começo, mas aos poucos nos afasta de nós mesmos. Deuteronômio 32 também ensina sobre consequências. A vida responde às sementes que plantamos. Quando cultivamos desordem, colhemos confusão. Quando cultivamos disciplina, criamos estabilidade. Quando alimentamos pensamentos de escassez, enxergamos limites em todos os lugares. Quando desenvolvemos uma mentalidade de crescimento, começamos a enxergar possibilidades. Mentalidade de sucesso não significa que tudo será fácil. Significa acreditar que nós podemos aprender, corrigir, crescer e continuar. Uma pessoa livre não é aquela que nunca sente medo. É aquela que não entrega o controle da própria vida ao medo. Uma pessoa independente não é aquela que não precisa de ninguém. É aquela que não vive emocionalmente presa à aprovação dos outros. Uma pessoa próspera não é apenas aquela que tem dinheiro. É aquela que sabe gerar, administrar, compartilhar e usar os recursos com sabedoria. Uma pessoa bem-sucedida não é aquela que impressiona o mundo. É aquela que consegue viver com paz, com a própria consciência. Talvez nossa origem tenha sido marcada por dificuldades. Talvez nossa família tenha vivido escassez, medo
ou falta de oportunidades, mas nossa origem não precisa ser uma prisão. Nós podemos honrar nossa história sem repetir todos os padrões dela. Podemos reconhecer de onde viemos e ainda escolher um novo destino. O passado explica muitas coisas, mas não precisa controlar o nosso presente e o nosso futuro. Hoje nós podemos voltar para a nossa base, voltar para os princípios, voltar para a identidade, voltar para aquilo que faz sentido, não para viver uma vida pequena, mas para crescer sem nos perder. Talvez o despertar de hoje seja este. Nós não precisamos correr mais rápido, precisamos caminhar na direção certa. Não precisamos provar nosso valor o tempo inteiro, precisamos desenvolver o valor que já foi colocado dentro de nós. Quando lembramos nossa origem, recuperamos nossa direção. Quando recuperamos nossa direção, nossas decisões mudam, e quando nossas decisões mudam, nossa vida começa a mudar. Que a gente tenha coragem de olhar para dentro, reconhecer nossos dons, abandonar crenças que nos diminuem e construir uma vida com liberdade, com paz, saúde, alegria e prosperidade com propósito. Nós não recebemos a vida apenas para suportar os dias. Recebemos a vida para crescer, aprender, servir, criar, prosperar e expressar nossa verdadeira essência. Agora responda para você mesmo. Qual parte sua precisa ser lembrada para que você possa recuperar sua direção? Talvez seja um sonho, talvez seja um talento, talvez seja a coragem que você deixou para trás. E nunca se esqueça, podemos até perder o caminho por algum tempo, mas quando lembramos quem somos, sempre podemos encontrar uma nova direção. Te espero no próximo vídeo.